Naquele instante, percebi o peso do silêncio. Às vezes, a vida coloca um ponto final sem nos dar tempo para uma última frase, e foi assim que fiquei, com palavras presas na garganta, memórias espalhadas pela casa e uma saudade doída dominando os dias. Não houve despedida, não houve um até logo. Apenas a ausência, como um vazio gelado que me obrigou a revisitar todos os nossos caminhos, gestos e até as brigas pequenas que hoje fazem falta. Esta é a história de uma mulher, marcada por uma partida sem aviso, onde o amor ficou suspenso no ar e tudo o que sobrou foram lembranças, perguntas nunca respondidas, e a difícil arte de perdoar tanto a si mesma quanto a quem se foi. Se você já sentiu o peso de um adeus não vivido e precisa encontrar sentido para seguir em frente, me acompanhe. Prepare seu coração, porque da ausência mais dolorida pode nascer a coragem transformadora de recomeçar. Naquele dia, ele entrou na sala e nem me olhou. O silêncio falou mais alto que qualquer palavra poderia ter falado. Eu entendi tudo naquele momento, que aquele seria nosso último instante juntos, embora nenhum de nós tivesse coragem de dizer isso. A despedida que nunca aconteceu ficou presa no ar, como uma sombra que me acompanha até hoje, doce e dolorida ao mesmo tempo. O cheiro do café ainda pairava na cozinha. O jornal aberto sobre a mesa mostrava as notícias do dia e ele estava ali, em silêncio. O homem que tinha sido minha companhia por tantos anos, meu porto seguro, estava diante de mim, embora seu olhar estivesse distante, como quem sente o peso de um adeus que não se sabe dizer. Lembro-me de seus gestos lentos, da mão que segurava a minha timidamente, das suas palavras presas na garganta. Em suas rugas, vi a história de uma vida inteira que dividimos. As alegrias, as dificuldades, os silêncios que construímos sem saber. Eu queria falar, gritar, abraçar aquele momento, mas só consegui ficar ali, resignada e entregue ao que não foi dito. Foi o dia em que senti o mal silencioso já tomando conta dele, um inimigo invisível que pouco a pouco roubava seu brilho e sua força. Eu queria salvar nosso tempo, preservar nossas memórias, mas a vida foi cruel e não nos deu a chance de um adeus claro, um último olhar com tudo que ficou no coração. Naquele instante, me perguntei quantas vezes deixamos palavras guardadas, momentos não vividos, consequências não assumidas. Quantas vezes a vida nos rouba a chance de dizer o que realmente importa e ficamos presos ao silêncio que dói. Percebi que nem sempre o adeus vem com um abraço de despedida, mas que ele pode estar oculto nas pequenas coisas, numa mão apertada, num olhar demorado, num suspiro contido. E naquela manhã, enquanto ele se afastava devagar, senti que mais do que um corpo se despedindo, era a nossa história que se partia em pedaços, sem um reparo ou um fechar de ciclo que deixasse meu coração mais leve. Assim começou a minha jornada, uma caminhada tão lenta quanto necessária para aprender a perdoar o não dito, a amar o silêncio e a encontrar em mim a força que só nasce da ausência que ensina. O dia foi passando devagar, como se o tempo tivesse esquecido de andar. Tudo ao redor parecia diferente, apesar de nada ter realmente mudado. A cadeira dele continuava ali, ligeiramente afastada da mesa, o chinelo puído largado ao lado do tapete, a xícara com marcas de café na borda. O rádio, esquecido na prateleira, ainda matinha o último programa que ele ouvia todas as manhãs. As vozes misturadas à música sertaneja, criando uma trilha leve e triste para uma casa que, de repente, ficou grande demais para mim. Eu andava de um lado para o outro, encontrando rastros do homem que amei em cada detalhe. O cheiro do seu perfume sobrevivendo no armário, aquela camisa azul que só era usada em domingos preguiçosos, as contas organizadas na gaveta do aparador com a caligrafia baixa e firme de quem sempre cuidou de tudo. Em toda parte, provas de uma vida que, embora dele, era também minha. E nossa história parecia pedir para ser revisitada enquanto tudo ainda pulsava ao redor. A cabeça rodava. O que eu mais queria era entender em qual momento os silêncios começaram a ser maiores que as conversas.
Gosto de lembrar dos nossos primeiros anos, quando dividíamos sonhos, preocupações da juventude e o pão quente das manhãs. Ele sempre dizia: quem vai junto chega junto. E por muito tempo acreditei que nada nos separaria. Mas a rotina foi entrando devagar, como água lenta que esfria o café sem ninguém perceber. E então, as conversas ficaram mais curtas, as mãos se tocando menos, até que cada um encontrou abrigo num silêncio educado, seguro, mas frio. E, no entanto, mesmo nessas pausas, havia um carinho sutil no jeito como ele me olhava quando achava que eu não via, na maneira como separava primeiro o pedaço mais macio do pão para mim, ou ajeitava minha manta durante as noites frias. Pequenas gentilezas de quem fala por gestos, porque, às vezes, a vida ensinou que sentimento é coisa para se guardar, não para mostrar. Nesse primeiro dia sem despedida, revivi mentalmente cada uma dessas miudezas, como se tentando juntar tudo para construir um sentido maior, uma explicação para o adeus que não chegou corretamente. Senti meu peito apertar de saudade das conversas bobas e das discordâncias, das risadas perdidas e dos suspiros comedidos. Perdi a vontade de almoçar, de ouvir rádio, de abrir as janelas para deixar o sol entrar. Sentia que, sem ele, até o vento batia diferente. Ao mesmo tempo, dentro desse vazio, crescia uma faísca estranha. Uma curiosidade amarga, quase vergonhosa. Será que ele sabia que aquele era o nosso último dia juntos? Será que teria dito algo? Será que deixou guardada alguma palavra só para mim, um segredo escondido em algum lugar da casa ou do coração? Me peguei abrindo gavetas, relendo bilhetes antigos, revisitando caixas de fotografias que ficavam escondidas embaixo da cama. Era como procurar um tesouro com medo de encontrá-lo. Como se, ao achar um último recado ou uma carta nunca enviada, finalmente entendesse tudo aquilo que jamais seria dito frente a frente. A nossa história era feita desses mistérios e desses silêncios, dessas perguntas sem resposta, desses abraços a caminho do fim. E nesse processo de busca, naquele primeiro dia de ausência, percebi que o silêncio é uma espécie de convite, de enigma, um quebra-cabeça emocional que a gente precisa tentar montar para sobreviver à saudade. Nesse momento, entendi que há dores que a gente só encontra coragem de olhar de perto quando fica sozinha com elas. E foi nesse confronto diário, entre a sombra do que ficou e a luzinha teimosa da esperança, que comecei a sentir que algo, talvez um novo sentido, talvez um perdão, ainda estava por vir. Eu só precisava ter coragem de seguir. Nesses dias que seguiram, minha casa se tornou um palco de memórias que, ao mesmo tempo em que aqueciam o coração, acendiam um fogo incômodo de perguntas sem resposta. Cada canto guardava pedacinhos do nosso passado, o relógio que marcava as horas que passávamos juntos, as cortinas que ele ajudou a pendurar, o tapete onde tantas vezes nos sentamos lado a lado para conversar sob a luz amarelada da lâmpada. Revivendo essas cenas, minha mente me levava para as risadas compartilhadas, os planos secretos que fizemos àquela época, o projeto de viagem que adiávamos há anos e as vezes que ele segurava minha mão com força, como quem quisesse dizer que ali estávamos, juntos contra o mundo. Mas junto com isso, vinham as cenas turvas das brigas não ditas, dos silêncios impostos e da distância crescente que nós dois fingíamos não ver. E naquela manhã, enquanto ele se afastava devagar, senti que, mais do que um corpo se despedindo, era nossa história que se partia em pedaços, sem um reparo ou um fechar de ciclo que deixasse meu coração mais leve. Assim começou a minha jornada, uma caminhada tão lenta quanto necessária para aprender a perdoar o não dito, a amar o silêncio e a encontrar em mim a força que só nasce da ausência que ensina. O dia foi passando devagar, como se o tempo tivesse esquecido de andar. Eu me pegava relembrando aquele último jantar que dividimos, onde os olhos dele me encararam como querendo dizer algo que a voz não conseguiu alcançar. A minha tentativa de esconder o medo por trás de um sorriso trêmulo. Aquele jantar era uma fotografia congelada, no tempo que não me saía da cabeça e me fazia sofrer cada vez que a noite chegava.
À noite, quando ficava sozinha, a saudade vinha à tona mais forte ainda. Tudo ao redor parecia diferente, apesar de nada ter realmente mudado. A cadeira dele continuava ali, ligeiramente afastada da mesa, o chinelo puído largado ao lado do tapete, a xícara com marcas de café na borda. O rádio, esquecido na prateleira, ainda mantinha o último programa que ele ouvia todas as manhãs. As vozes misturadas à música sertaneja, criando uma trilha leve e triste para uma casa que, de repente, ficou grande demais para mim. Era como se o silêncio da casa gritasse para mim, preenchendo os espaços com fantasmas do que não foi dito. Acordava com a sensação de que ele estava ali, mesmo que fosse só em sonho, e depois vinha o vazio cruel do amanhecer, sem sua presença. Nesse turbilhão de emoções, comecei a escrever. No papel, as palavras não precisavam ser perfeitas ou corajosas. Eu andava de um lado para o outro, encontrando rastros do homem que amei em cada detalhe. O cheiro do seu perfume sobrevivendo no armário, aquela camisa azul que só era usada em domingos preguiçosos, as contas organizadas na gaveta do aparador com a caligrafia baixa e firme de quem sempre cuidou de tudo. Em toda parte, provas de uma vida que, embora dele, era também minha. E nossa história parecia pedir para ser revisitada enquanto tudo ainda pulsava ao redor. Eu simplesmente deixava sair tudo o que me sufocava. A falta, a culpa de não ter dito mais, a dúvida se ele sentiu o mesmo misto de amor e medo que eu sentia. O pensamento angustiante de que algumas despedidas nunca acontecem no tempo certo. Enquanto escrevia, encontrei uma frase antiga da minha avó na minha cabeça. São as palavras que a gente não diz que fazem os maiores estragos. Aquilo bateu tão forte em mim que decidi não continuar guardando meus sentimentos para depois. A cabeça rodava. O que eu mais queria era entender em qual momento os silêncios começaram a ser maiores que as conversas. Gosto de lembrar dos nossos primeiros anos, quando dividíamos sonhos, preocupações da juventude e o pão quente das manhãs. Ele sempre dizia: quem vai junto, chega junto. E por muito tempo acreditei que nada nos separaria. Mas a rotina foi entrando devagar, como água lenta que esfria o café sem ninguém perceber. Embora meu marido não estivesse mais ali para escutar, eu precisava, ao menos para mim mesma, dar voz àquilo que ficou preso. E mesmo que ninguém mais ouvisse, aquela escrita começou a me salvar, a me libertar das correntes invisíveis do silêncio e da ausência. Foi uma forma de recomeçar, de me preparar para o que viria, para a verdade das minhas emoções, para o resgate da minha própria voz, para a reconstrução de uma vida que dependia de um novo sentido. E então as conversas ficaram mais curtas, as mãos se tocando menos, até que cada um encontrou abrigo num silêncio educado, seguro, mas frio. E, no entanto, mesmo nessas pausas, havia um carinho sutil no jeito como ele me olhava quando achava que eu não via, na maneira como separava primeiro o pedaço mais macio do pão para mim, ou ajeitava minha manta durante as noites frias. Os dias se estendiam, preguiçosos e silenciosos, e eu comecei a entender que o luto de uma despedida inacabada é feito de camadas. Algumas são óbvias, como o vazio da cadeira que ficou sem uso ou a xícara esquecida na pia. Outras, mais profundas, nascem do ressentimento sutil do que não foi falado, crescem discretas no coração e, vez ou outra, explodem das formas mais inesperadas. Passei a caminhar toda a tarde, sem destino, só para sentir os passos marcando algum ritmo fora da tristeza. O barulho dos meus próprios sapatos nas ruas me trazia um consolo mínimo. Ali, pelo menos, eu ainda existia. Os vizinhos me cumprimentavam com um respeito contido, uns olhares de pena, outros de constrangimento. Acho que a viuvez faz isso com a gente. Transforma a pessoa numa ilha cercada de silêncio, por mais ocupada que a rua seja. E foi nesse andar do dia a dia, quase sem perceber, que comecei lentamente a revisitar os cenários da nossa história. Fui até o mercadinho, onde sempre comprávamos pão de queijo juntos. A moça do caixa me olhou com aquele misto de carinho e curiosidade e me perguntou se eu precisava de ajuda para carregar as compras. Disse que não. Sorri. Agradeci. No ponto do ônibus, reparei numa senhora de cabelos brancos conversando baixinho com outra.
Elas riam, partilhavam confidências, e eu senti falta das pequenas alegrias que a rotina trazia quando ainda tínhamos tempo juntos e não sabíamos. Em casa, abri caixas e mais caixas de lembranças. Fotografias, cartões antigos de aniversários, bilhetes rápidos que trocávamos na época em que um ia sair antes do outro acordar. Havia ali uma coleção da vida que construímos, as datas marcadas, os nomes rabiscados no verso das fotos, os ingressos do primeiro cinema, guardados por puro apego. Cada objeto me fazia querer entrar naqueles instantes e perguntar: se você soubesse que era o último, teria dito mais? Algumas tardes eram especialmente pesadas. O nosso rádio ficava ligado só no volume da nostalgia, reprisando músicas antigas que remetiam a tempos mais fáceis. Eu deixava o som rolar e, às vezes, chorava baixinho de saudade. Não era só do meu marido que eu sentia falta. Era da mulher que eu era quando estava ao lado dele, dos sonhos bobos, das promessas feitas à meia luz, das noites em que planejava um futuro que, de repente, já não cabia mais em mim. No meio desse buraco fundo, comecei a aceitar convites de velhas amigas para tomar café, sair na praça ou visitar a igreja. Ouvia histórias de vida de mulheres como eu. Algumas perderam os maridos de repente, outras cuidaram deles por anos a fio até a doença levar. Cada encontro era uma peça a mais no quebra-cabeça da minha dor, que ia, aos poucos, deixando de parecer tão única e insuportável. Num desses cafés da tarde, uma amiga disse algo que me fez parar para pensar. A saudade vai viver em nós, mas com o tempo ela aprende a sentar na sala em vez de ficar batendo a porta do nosso peito toda noite. Ri quando ouvi, mas voltei para casa com aquela imagem cravada em mim. Se a saudade pudesse mesmo se sentar e me permitir levantar de vez em quando, talvez eu pudesse aprender a conviver com ela. Numa noite mais calma, sentei na varanda, olhar perdido nas estrelas. Pensei em tudo o que queria ter dito para ele. O perdão pelos desentendimentos pequenos, a gratidão pelos dias tranquilos, as perguntas que, por orgulho ou distração, nunca tive coragem de fazer. O silêncio da rua era fundo, mas, naquele instante, senti que ele me escutaria de algum lugar, mesmo que eu falasse só para mim. E naquela manhã, enquanto ele se afastava devagar, senti que, mais do que um corpo se despedindo, era nossa história que se partia em pedaços, sem um reparo ou um fechar de ciclo que deixasse meu coração mais leve. Assim começou a minha jornada, uma caminhada tão lenta quanto necessária para aprender a perdoar o não dito, a amar o silêncio e a encontrar em mim a força que só nasce da ausência que ensina. O dia foi passando devagar, como se o tempo tivesse esquecido de andar. Porque é assim com os amores que partem sem aviso. Eles deixam uma sede de palavra não dita, mas também ensinam que, enquanto há vida, ainda podemos transformar dor em esperança. Nem que seja um pouquinho por vez, num café, numa conversa, numa estrela olhada sozinha do portão. Aos poucos, aquela dor que me consumia começou a dar lugar a uma quietude mais serena, como a calmaria depois da tempestade. Tudo ao redor parecia diferente, apesar de nada ter realmente mudado. A cadeira dele continuava ali, ligeiramente afastada da mesa, o chinelo puído largado ao lado do tapete, a xícara com marcas de café na borda. O rádio, esquecido na prateleira, ainda matinha o último programa que ele ouvia todas as manhãs. As vozes misturadas à música sertaneja, criando uma trilha leve e triste para uma casa que, de repente, ficou grande demais para mim. Foi preciso coragem para aceitar os dias como eles chegavam. Nem sempre fáceis, nem sempre claros, e para permitir que o tempo, esse velho artista, fosse fazendo seu trabalho. Não há atalho para o luto, aprendi. Ele vem de mansinho, de repente explode em lágrimas e depois cabe a nós encontrar a forma de continuar mesmo com o peito marcado. Comecei a investir em mim, devagar e com respeito. Eu andava de um lado para o outro, encontrando rastros do homem que amei em cada detalhe. O cheiro do seu perfume sobrevivendo no armário. Aquela camisa azul que só era usada em domingos preguiçosos. As contas organizadas na gaveta do aparador,
com a caligrafia baixa e firme de quem sempre cuidou de tudo. Em toda parte, provas de uma vida que, embora dele, era também minha. E nossa história parecia pedir para ser revisitada enquanto tudo ainda pulsava ao redor. Aprendi a cultivar pequenos momentos que, no início, pareciam insignificantes. Um banho demorado, um café tomado na varanda com as mãos aquecidas, uma música antiga que me levava às lembranças boas sem me afogar na tristeza. Aos poucos, redescobri a mulher que havia existido antes da sombra da partida e que ainda existia dentro de mim, esperando para florescer. Nas caminhadas pela praça, puxava conversa com algumas senhoras que também passaram pelo silêncio da perda. A cabeça rodava. O que eu mais queria era entender em qual momento os silêncios começaram a ser maiores que as conversas. Gosto de lembrar dos nossos primeiros anos, quando dividíamos sonhos, preocupações da juventude e o pão quente das manhãs. Ele sempre dizia: quem vai junto, chega junto. E por muito tempo acreditei que nada nos separaria. Mas a rotina foi entrando devagar, como água lenta que esfria o café sem ninguém perceber. Não eram discursos vazios, mas troca de experiências vividas, de dores compartilhadas e esperanças renovadas. Uma delas, sempre com um sorriso acolhedor, me dizia que o que aprendemos com a ausência é que a vida é feita de encontros e despedidas, e que o segredo está em saber acolher cada uma com o coração aberto. Porém, nem tudo foi simples ou suave. Havia dias em que a ausência me doía como se fosse um corte fresco, que parecia sangrar invisivelmente em qualquer momento. E então, as conversas ficaram mais curtas, as mãos se tocando menos, até que cada um encontrou abrigo num silêncio educado, seguro, mas frio. E, no entanto, mesmo nessas pausas, havia um carinho sutil no jeito como ele me olhava quando achava que eu não via, na maneira como separava primeiro o pedaço mais macio do pão para mim, ou ajeitava minha manta durante as noites frias. Nessas horas, a solidão se fazia companhia pesada, e o passado hesitava em ouvir só o que eu queria dizer. Os sentimentos se embaralhavam entre saudade, arrependimento por palavras não faladas e um medo silencioso do futuro solitário que se apresentava. Foi nesses momentos que me agarrei na fé. Não numa religião específica, mas naquela fé antiga, feita de esperança e crença na força do amor que transcende o físico. Lembrei do ditado que minha avó repetia quase como uma prece urgente: quando a noite parece a mais longa, saiba que o sol já está preparando sua chegada. Essas palavras foram minha luzinha nos dias mais escuros, uma promessa que insistia em guardar no peito. No meio de todo esse processo, a gente aprende também a perdoar. Não apenas a perdão pelo que ficou para trás, às vezes escondido atrás de silêncios, erros ou mágoas, mas o perdão para si mesma por não ter sido perfeita, por ter tido medo, por ter esperado demais. Essa mudança interna é o que transforma a dor em aprendizado e abre caminhos para o reencontro com a própria vida. As fotografias antigas, as cartas e até as roupas guardadas começaram a parecer menos pesos e mais testemunhas de um caminho percorrido. Em vez de enclausurar minha memória, eu passei a visitá-la com gentileza, respeitando cada pedaço, cada capítulo, sem deixar que o passado me definisse por completo. Era meu legado, minha história, que merecia ser honrada. Sei que o caminho do luto não é linear. Tem curvas, subidas e descidas inesperadas. Mas de alguma forma, a cada passo, eu sentia meus pés firmes no chão novamente. Descobri que a vida pode nos ensinar o valor da renovação, mesmo quando acreditamos que o que restou são só cinzas. E assim, entre lágrimas e sorrisos, tristeza e esperança, comecei a me preparar para o que vinha. Para as pequenas alegrias que fariam parecer que uma nova vida podia sim nascer não apagando o que foi, mas honrando e aprendendo com cada memória que o amor deixou. Foi numa dessas tardes silenciosas, em que a casa parecia respirar apenas meu próprio respiro, que percebi o que realmente precisava mudar. Eu sentava na varanda, o sol começando a se pôr, tingindo de dourado as folhas do jardim, que apesar da negligência dos últimos meses, insistia em florescer. Ali,
Naquele instante, senti que não podia mais viver à sombra daquele silêncio que ainda me prendia. O coração apertava, claro. A saudade era um nó na garganta que, por vezes, ameaçava sufocar. Mas, junto com ela, nasceu uma chama diferente, uma chama de vontade, de coragem, de aceitação. Foi como se algo dentro de mim tivesse sussurrado que o amor que eu sentia por ele jamais deveria se tornar prisão para a minha própria vida. Pensei em tudo o que carregava comigo. Os sonhos que deixei de lado por medo, as oportunidades perdidas por achar que a vida terminaria ali, no silêncio de uma despedida não dita. E naquele momento, decidi que era hora de libertar meu peito daquela carga. Se havia uma mensagem que ele gostaria de me deixar e que eu precisava guardar essa mensagem, era de vida, de luta, de seguir em frente. No dia seguinte, comecei a tomar pequenas atitudes que aceleraram essa mudança. Voltei a me dedicar aos hobbies deixados de lado, fiz cursos que sempre sonhei, retomei contato com antigas amigas com quem havia perdido a conexão. Cada passo era um reencontro comigo mesma, uma celebração silenciosa de que eu ainda podia ser muito mais do que as sombras do passado. No meio desse processo, aceitei o convite para um grupo de mulheres que se encontravam semanalmente para compartilhar experiências, dores e alegrias. Foi ali, no meio do acolhimento e do riso, que percebi o poder da sororidade do amor entre mulheres que, como eu, carregavam histórias difíceis, mas que se levantavam juntas, com força e generosidade. E naquela manhã, enquanto ele se afastava devagar, senti que, mais do que um corpo se despedindo, era nossa história que se partia em pedaços, sem um reparo ou um fechar de ciclo que deixasse meu coração mais leve. Assim começou a minha jornada, uma caminhada tão lenta quanto necessária para aprender a perdoar o não dito, a amar o silêncio e a encontrar em mim a força que só nasce da ausência que ensina. O dia foi passando devagar, como se o tempo tivesse esquecido de andar. Uma vez, uma senhora contando sua história de perda, disse algo que ficou comigo para sempre. A despedida que nunca aconteceu não precisa ser uma sentença. Ela pode ser um caminho para renascer. Foi como se aquela ideia me acertasse em cheio, como um raio que ilumina o caminho escuro. Eu poderia, sim, transformar o silêncio da minha despedida em voz de vida, de esperança. Tudo ao redor parecia diferente, apesar de nada ter realmente mudado. A cadeira dele continuava ali, ligeiramente afastada da mesa, o chinelo puído largado ao lado do tapete, a xícara com marcas de café na borda. O rádio, esquecido na prateleira, ainda matinha o último programa que ele ouvia todas as manhãs, as vozes misturadas à música sertaneja, criando uma trilha leve e triste para uma casa que, de repente, ficou grande demais para mim. Foi chegando um dia de cada vez, de aprendizado, de paciência comigo mesma e com meus passos. Talvez nem sempre firmes, mas sempre adiante. Descobri que perdoar não era apagar o que houve, mas abraçar com ternura a própria história, com seus altos e baixos, com seus finais não escritos. Eu andava de um lado para o outro, encontrando rastros do homem que amei em cada detalhe. O cheiro do seu perfume sobrevivendo no armário, aquela camisa azul que só era usada em domingos preguiçosos, as contas organizadas na gaveta do aparador com a caligrafia baixa e firme de quem sempre cuidou de tudo. Em toda parte, provas de uma vida que, embora dele, era também minha. E nossa história parecia pedir para ser revisitada enquanto tudo ainda pulsava ao redor. Naquele momento, entendi que a despedida que nunca aconteceu foi, na verdade, uma porta entreaberta, um convite para eu me libertar, para seguir minha vida inteira, com a riqueza dos momentos vividos e a coragem de quem sabe que o melhor ainda está por vir. Com os dias ganhando cor, a vida começou a me chamar de volta de uma maneira suave, quase sussurrante. A cabeça rodava. O que eu mais queria era entender em qual momento os silêncios começaram a ser maiores que as conversas. Gosto de lembrar dos nossos primeiros anos, quando dividíamos sonhos, preocupações da juventude e o pão quente das manhãs. Ele sempre dizia: "Quem vai junto, chega junto." E por muito tempo acreditei que nada nos separaria. Mas a rotina foi entrando devagar,
como água lenta que esfria o café sem ninguém perceber. As paredes que antes pareciam cercar meu espírito deram espaço para encontros que me enchiam o peito de um calor bom, feito aquela luz que invade a sala pela janela aberta nos dias de sol. Voltei a frequentar a igreja onde sempre encontrava paz, não por fé cega, mas por aquela sensação de pertencimento que só os encontros genuínos proporcionam. As conversas com outras mulheres, que tinham suas próprias histórias de perdas e reencontros, me fizeram sentir menos sozinha. E então, as conversas ficaram mais curtas, as mãos se tocando menos, até que cada um encontrou abrigo num silêncio educado, seguro, mas frio. E, no entanto, mesmo nessas pausas, havia um carinho sutil no jeito como ele me olhava quando achava que eu não via, na maneira como separava primeiro o pedaço mais macio do pão para mim ou ajeitava minha manta durante as noites frias. Cada relato compartilhado era uma ponte para minha própria cura, um convite para seguir em frente com mais leveza. Certa manhã, no clube da terceira idade, recebi um convite para participar da roda de dança. De início, hesitei, temendo que o corpo rígido não encontrasse ritmo, que o medo de errar falasse mais alto. Mas, ao som da música, senti algo quebrar dentro de mim. A dança virou linguagem do corpo, da alma, e percebi que ali estava celebrando a vida que renascia em mim. No quintal de casa, as rosas floresceram com uma força nova. Cada botão aberto parecia me dizer que, assim como elas, eu podia renascer a cada dia, mesmo depois de períodos frios e silenciosos. A luz do sol desenhava sombras suaves, e eu me vi sorrindo de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Nos encontros que vieram, percebi que minha história, embora marcada pela dor da despedida não dita, era também um testemunho de coragem e dignidade. Reaprendi a me cuidar, a dizer não quando necessário, a abrir espaço para a minha própria voz em meio a tantas que querem calá-la. As pequenas vitórias foram se acumulando, novos amigos, reencontros esquecidos, refeições compartilhadas, planos para a próxima viagem, um livro que me chamou a atenção no balcão da livraria. Coisas simples, que se tornaram monumentais no caminho da minha reconstrução. Soube, então, que o amor que me acompanhou por tantos anos não desapareceu. Ele mudou de forma. Tomou o lado da gratidão e do perdão e me deu a chave para abrir as portas fechadas dentro de mim. Hoje, eu me celebro como mulher inteira, capaz de olhar para o passado com respeito e para o futuro com esperança. Essa é a força que quero compartilhar com você que me escuta. Que mesmo em meio às despedidas que ficaram no silêncio, é possível encontrar a vida mais bela, mais corajosa e mais livre do que jamais imaginamos. O tempo me ensinou que a vida é feita de ciclos, cada um com seu começo e fim, mas que a beleza está em saber reconhecer quando uma porta se fecha para, enfim, abrir outra que nos permita respirar. Hoje, ao olhar para o jardim que floresce no quintal, sinto que sou como aquelas flores marcada pelas estações, pelo vento, pela chuva, mas sempre pronta para brotar mais forte e mais viva a cada primavera. O silêncio daquela despedida que nunca aconteceu deixou cicatrizes, sim, mas também deixou um espaço onde a esperança começou a crescer, mesmo entre as rachaduras da alma. Aprendi que perdoar, acima de tudo, é um ato de liberdade, não para quem nos feriu, mas para nós mesmas, para que possamos seguir com leveza o caminho que ainda nos espera. Olho para o espelho e vejo não só a mulher que passou por perdas profundas, mas a que, com dignidade, escolheu se levantar, se cuidar e se amar novamente. O peso das palavras não ditas transforma-se agora em poesia, em histórias que conto a mim mesma como provas de força e sobrevivência. A vida, descobri, é um presente que merece ser abraçado em toda a sua complexidade, nas dores, nos silêncios, nos reencontros. E mesmo que a despedida não tenha sido pronunciada, ela me deu a oportunidade de me despedir do medo, da culpa e de renascer do jeito mais belo que conheço, sabendo que sou inteira, amada e livre. E naquela manhã, enquanto ele se afastava devagar, senti que, mais do que um corpo se despedindo, era nossa história que se partia em pedaços, sem um reparo
ou um fechar de ciclo que deixasse meu coração mais leve. Assim começou a minha jornada, uma caminhada tão lenta quanto necessária para aprender a perdoar o não dito, a amar o silêncio e a encontrar em mim a força que só nasce da ausência que ensina. O dia foi passando devagar, como se o tempo tivesse esquecido de andar. Para você que me escuta, deixo essa mensagem. A vida não pede perfeição, pede coragem, não exige ausência de dor, mas a vontade de seguir. Não impõe silêncio, mas oferece a chance de encontrar sua própria voz, mesmo quando as palavras demorarem a chegar. Que possamos juntas transformar as despedidas que ficaram no silêncio em pontes para recomeços cheios de luz, amor e esperança. Tudo ao redor parecia diferente, apesar de nada ter realmente mudado. A cadeira dele continuava ali, ligeiramente afastada da mesa, o chinelo puído largado ao lado do tapete, a xícara com marcas de café na borda. O rádio, esquecido na prateleira, ainda matinha o último programa que ele ouvia todas as manhãs, as vozes misturadas à música sertaneja, criando uma trilha leve e triste para uma casa que, de repente, ficou grande demais para mim. Porque a verdadeira despedida acontece quando escolhemos viver plenamente, autenticamente a nossa história, com todas as suas marcas e aprendizados. A despedida que eu nunca vivi, o abraço e as palavras que ficaram no silêncio, poderiam ter me sufocado para sempre. Mas hoje olho para trás e entendo. Minhas cicatrizes não são lembranças de um fim, mas marcas de uma travessia. Eu andava de um lado para o outro, encontrando rastros do homem que amei em cada detalhe. O cheiro do seu perfume sobrevivendo no armário, aquela camisa azul que só era usada em domingos preguiçosos, as contas organizadas na gaveta do aparador com a caligrafia baixa e firme de quem sempre cuidou de tudo. Em toda parte, provas de uma vida que, embora dele, era também minha. E nossa história parecia pedir para ser revisitada enquanto tudo ainda pulsava ao redor. O amor que ficou, mesmo sem última palavra, me ensinou que despedidas mal resolvidas não nos impedem de recomeçar. São elas que, muitas vezes, nos obrigam a olhar para dentro, encontrar coragem onde só havia medo e construir uma nova vida com as próprias mãos. Aprendi que viver é mais do que esperar por respostas que não virão, que o perdão é um presente que só eu posso me dar e que a esperança pode brotar até do solo da saudade. A cabeça rodava. O que eu mais queria era entender em qual momento os silêncios começaram a ser maiores que as conversas. Gosto de lembrar dos nossos primeiros anos, quando dividíamos sonhos, preocupações da juventude e o pão quente das manhãs. Ele sempre dizia: quem vai junto chega junto. E por muito tempo acreditei que nada nos separaria. Mas a rotina foi entrando devagar, como água lenta que esfria o café sem ninguém perceber. O que restou daquele silêncio não foi ausência, foi espaço. Espaço para plantar outras alegrias, para me reinventar, para descobrir que felicidade também nasce do improviso, das pequenas conquistas, do abraço apertado que dou em mim mesma. Se você carrega uma despedida inacabada, uma dor que nunca foi dita ou ouvida, não se esqueça. A vida não para por causa do que faltou. Ela floresce no que a gente decide criar a partir das próprias perdas. E então, as conversas ficaram mais curtas, as mãos se tocando menos, até que cada um encontrou abrigo num silêncio educado, seguro, mas frio. E, no entanto, mesmo nessas pausas, havia um carinho sutil no jeito como ele me olhava quando achava que eu não via, na maneira como separava primeiro o pedaço mais macio do pão para mim, ou ajeitava minha manta durante as noites frias. Não somos somente o que nos tiraram, somos o que fomos capazes de cultivar depois. Seja sua própria palavra de alívio, seu próprio começo, sua melhor companhia. Nunca é tarde para transformar saudade em força, tristeza em coragem, silêncio em voz. Que a sua história, assim como a minha, seja um jardim onde renasce sempre a esperança. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para receber mais relatos reais e cheios de força. Deixe seu like para fortalecer essa corrente de superação e inspire outras mulheres que precisam ouvir que é possível renascer mesmo depois da dor.
Compartilhe este vídeo com alguém especial e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo cheio de esperança e coragem. Comente aqui sua história, ou o que essa narrativa despertou em você. Sua voz pode ajudar muitas outras pessoas a encontrarem luz no caminho. Juntos, construímos um espaço de acolhimento e transformação.